Bem, dou início ao debate. Vou pedir, então, que o Fegs, por favor, se apresente à mesa, ou onde quiser, para poder fazer a sua apresentação. Para ficar... Não sei se... Deixa eu usar o seu... Hã? Está ligado esse microfone? Posso falar da mesa ou vocês têm? Como foi de manhã a dinâmica? Você vai apresentar, você pode falar da mesa. Tá. Dá para falar da mesa? Sim, sim. Só um alerta, como vocês estão vendo, não é discreto, está sendo gravado. E é para ser veiculado depois. Então, as suas tarefas, documentar e veicular. Bom, muito boa tarde a todos. É um prazer e uma honra estar aqui no evento, né, organizado da FUNPERJ, no COTEC. Eu agradeço o Paulo Haus e todos os responsáveis pela organização desse evento, por essa oportunidade de, em prazo de, no máximo, 15 minutos, e eu vou pedir desde já um pouco de desculpa a vocês, porque eu não tenho a rede sem fio aqui, a minha expectativa é, como se trata de um portal de dados, a minha expectativa era falar apresentando o portal em funcionamento, de modo que, porque eu não tenho a rede, eu simplesmente peguei uma apresentação que eu já tinha pronta, mas dados que são, digamos, visuais, gráficos, que são parte atraente, né, das informações que eu vou apresentar, elas não vão estar disponíveis porque eram links que carregavam no portal. Mas isso não prejudica em nada a apresentação breve que eu vou fazer, que trata basicamente de sintetizar o objetivo um pouco desse projeto que foi desenvolvido pelo IPEA, em parceria também com alguns órgãos da Administração Pública Federal, que tem por objetivo, em grande medida, como talvez seja do conhecimento de grande parte de vocês, desde 2014, uma nova lei nacional foi aprovada e que altera a regulação das parcerias entre organizações do terceiro setor, organizações da sociedade civil e poder público. E, naquele ambiente, o que se tinha, em grande medida, era a percepção de que a gente tinha pouquíssimos dados sistemáticos sobre esse universo de organizações no Brasil, seja o conhecimento de quantas são essas organizações, que áreas de atuação elas cobrem, né, com que intensidade, qual é o volume de recursos que são transferidos a ela, qual é o espaço que elas ocupam na execução de políticas públicas, que é um ponto sempre muito relevante quando se discute, por exemplo, em momentos de crise, se fala, por exemplo, em redução dos orçamentos, e o ponto às vezes, os cortes podem incidir diretamente nessas organizações, mas o ponto é que elas são muito indispensáveis num número muito grande de políticas públicas, mas, no entanto, como o Paulo apresentou um cenário aí que, em grande medida, é uma narrativa que a gente não tem como amparar em construção de dados sistemáticos. E o nosso desafio foi esse. Então, esse portal de dados, na verdade, o que ele faz é uma grande integração de bases de dados sobre organizações da sociedade civil, bases de dados que, nesse primeiro momento, são todas federais, né? Nesse momento, tem 16 bases dispersas, fragmentárias, sobre a atuação das OS6 e recursos, áreas de atuação produzidas pela Administração Pública Federal, com 3 objetivos principais. O primeiro, transparência das ações das OS6. O ponto é que a gente não tem um ambiente, não tem informações sistemáticas sobre o que as OS6 fazem e como fazem, né? O segundo ponto é que, ao criar um ambiente que permitisse como nós vamos ver, 390 mil organizações que hoje existem no Brasil, apresentar de modo transparente suas atividades, a gente também teria a oportunidade de, junto com dados do poder público, produzir dados sistemáticos que fomentem pesquisas e análises sobre o setor. Então, digamos, era um subproduto importante que estava no nosso horizonte de objetivos. E um terceiro ponto, também igualmente importante, que na medida que você integra e produz dados sistemáticos sobre as OS6 do país, você permite que os gestores públicos possam planejar políticas públicas, por exemplo, saber se há organizações atuando na área ambiental no município X do estado Y, né? Que é uma informação hoje também muito precária. Esse trabalho, então, foi iniciado já a partir de 2015, e hoje a gente tem essa plataforma que é de consulta livre, né, inteiramente gratuita, que lista lá as 390 mil organizações com bases, até o momento, bases da RAIS do ano de 2014, que é o último dado que a gente tem. Estamos atualizando para o ano de 2015. E, a partir desse universo 390 mil organizações, todos os demais dados são unificados, né? Com 2 princípios fundamentais, né?
Primeiro que ele não é um cadastro, ninguém é obrigado a inserir dados lá, porque o mapa tem uma dimensão que, além de integrar dados públicos, ele permite que as organizações insiram dados lá. Então, entendam esse portal como uma integração de bases públicas, mas também complementada por uma série de informações detalhadas das organizações, e foi pensado como algo como um currículo Lattes, só que um currículo institucional das OS6. Esse é um ponto bem importante, porque dessas quase 400 mil organizações, um dado é bem relevante, 80% delas não possuem sequer um vínculo de emprego. Então, trata-se de micro-organizações que, assim, têm baixíssima ou nenhuma estrutura administrativa e, muito menos, capacidade de gerir ambientes digitais. E, no entanto, elas agora têm essa oportunidade de, ao inserir essas informações, se mostrarem ao público e, ao se mostrarem ao público, também produzir informação sistemática. Os dados, até onde nós podemos seguir, eles têm alimentação automática. Então, todo o processo de entrada dos dados, né, a gente está caminhando para avançar nesse objetivo, ela é feita por meio de processos automáticos de entrada das informações. Então, por exemplo, o Sistema Federal de Convênios, né, que lá reúne talvez 40% das parcerias celebradas pela administração federal com a S6, uma parte grande está fora desse sistema, ele diariamente é incorporado a essa plataforma de dados do IPEA. A gente tem os dados federais, está caminhando agora para receber, celebrando parcerias com o poder público estadual e grandes capitais. De modo que, para além dos dados individuais das OS6, a gente está integrando um conjunto de dados dos entes federados do nível subnacional. Por que isso é importante? É importante porque a maior parte dos recursos destinados pelo poder público por meio de transferências voluntárias para a OS6 estão concentrados nos estados e, sobretudo, nos municípios. Então, em dados de 2013, por exemplo, você tinha lá uma transferência de, se você tinha em torno de 7 a 8 bilhões pagos para a OS6 no nível federal, pela administração pública federal, a transferência dos governos estaduais somadas daria 3 vezes mais que isso, e dos governos municipais, e aí estimado pela base do FINBRA, né, que é das finanças municipais, era, acho que 6 ou 7 vezes superior a isso. Então, o grosso da cooperação está no nível subnacional. Outro ponto que é bem importante no que se refere à transferência de recursos para a execução em parceria de políticas com a S6, é que, ao contrário do que a gente supunha até recentemente, o volume da cooperação entre poder público e o OS6 é muito grande. Porque, se vocês olharem quem transita lá pelo sistema de convênios, o conhecido SICONV, vai ver atualmente algo como 700 ou 800 parcerias em curso, parcerias firmadas, né, com 700 ou 800 organizações da sociedade civil. Quando a gente começa a incorporar uma série de outros dados que até então estavam dispersos, e esse é um trabalho importante do mapa, ele hoje incorpora banco de dados da FINEP, do CIAF, outras fontes orçamentárias que talvez não me ocorram, dados do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério da Justiça, bom, onde há base de informações sobre o OS6, nós integramos. Quando a gente integra o dado do CIAF, que às vezes é pouco consultado, o volume anual médio de organizações que recebem diretamente algum tipo de transferência da administração pública federal, ele sai desse número em torno de 800 e sobe para 15 mil organizações. 15 mil organizações do orçamento federal. Agora, se a gente amplia, sabendo que a maior parte do recurso está no nível subnacional e começa a cruzar transferências e CNPJs, é muito provável que o número de organizações que têm algum tipo de interação orçamentária com o poder público possa subir estrondosamente, né? É difícil prever qual seria, mas o fato é que a cooperação é muito intensa, o que significa dizer que qualquer oscilação nos orçamentos públicos vão produzir, como a gente pode intuir, um efeito bem relevante sobre a disponibilidade de recursos também para a destinação de OS6. Um pequeno adendo breve é que, além da integração de dados públicos, né, dos governos federal e subnacionais, a gente está trabalhando arduamente para incorporar dados não só de bases de grandes organizações articuladoras, mas também de grandes empresas que executam ações e financiam projetos com base em contrapartidas sociais, né? Talvez a ideia, né, da responsabilidade social. Então, por exemplo, Petrobras, Fundação Banco do Brasil, BNDES, inúmeras, a própria Fundação Vale do Rio Doce, são organizações que têm
um estoque de dados, né, que são muito importantes para ampliar a compreensão e refinar a atuação dessas organizações. Também estamos em, né, conversa com essas empresas para incorporar os dados ao mapa, né. O que ele produz para além de integrar essas informações? Ele tem um subproduto que me parece que é bem importante. A gente hoje tem um sistema de classificação, porque a compreensão sobre a atuação dessas organizações é muito precária, um sistema de classificação que também é muito ruim. Então, a gente sabe pouco sobre qual é a diversidade e áreas de atuação das organizações, públicos-alvo que elas atuam, distribuição territorial. E a expectativa é que, na medida em que elas comecem a integrar informações, a gente receba informações das bases públicas, um sistema novo de classificação possa ser proposto, e isso não é de menor relevância. Um dos problemas fundamentais que OS6 enfrentam diariamente com a gestão pública é o fato de terem que se permanentemente preencher cadastros para diferentes áreas setoriais dos governos. Isso ocorre porque as classificações da base, né, na raiz da classificação, por exemplo, a classificação da CNAE, ela é muito simplificadora e pobre quando se trata de organizações de terceiro setor ou organizações civis. Isso faz com que cada área setorial, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, tenha que criar o cadastro de entidades ambientais, porque ele não consegue, na raiz da classificação, na criação da organização, conseguir captar que organizações atuam nessa área. O resultado disso foi uma proliferação de cadastros setoriais que produziu exatamente essa diversidade e fragmentação do dado. Ao aprimorar e conseguir ter uma forma de classificação mais fina, é bem possível, e essa interlocução já foi feita recentemente, no passado recente, propor uma reclassificação, forma de reclassificação à Comissão Nacional, né, de Classificação, que possa prever formas mais finas de atribuir, né, atividades fins às OS6. Para se ter uma ideia, por exemplo, 60% das organizações hoje atuando, né, captadas nessas 400 mil do mapa, que é o universo das OS6, elas estão classificadas como, ou na classificação outras, ou seja, as suas finalidades são outras atividades de associações, ou seja, a classificação é muito, muito ruim, de fato. E esse, digamos, é um subproduto que a gente espera ser importante. Bom, agora que eu, na verdade, vou apresentar alguns dados bem gerais, né, mas que um pouco apresentam o cenário dessas organizações. Como eu mencionei, a gente tem aí em torno de 390 mil organizações, um crescimento dessa ordem de 2009 a 2014 da ordem de 7%. Né? Então, a gente teve um crescimento com uma pequena queda de 2013 para 2014. Curiosamente, os dados preliminares de 2005 da RAS, que a gente acabou de trabalhar sobre eles, indicam um crescimento bem pequenininho, mas ainda assim um crescimento, não uma redução, em torno de 8 mil organizações. Então, a gente está chegando aos 400 mil em 2015. O parâmetro de, isso aqui eu não entro em detalhes, mas a gente adota a classificação que é utilizada pelo IBGE, proposto pela ONU para ter possibilidade de comparabilidade com outras pesquisas e comparabilidade internacional. Não é? Essas organizações empregam 2.300.000 pessoas, né? E aqui não estão computadas trabalho voluntário. Então, digamos, um volume bem expressivo de vínculos de trabalho. Como nós sabemos, elas estão bastante concentradas na região sudeste, embora quando você olha a distribuição per capita de OS6, que indica, pode-se indicar muitas coisas, mas a distribuição per capita de OS6, ela é maior na região sul do país. Como eu disse, elas são, na sua maioria, micro-organizações, né? O que sugere, sobretudo, para os governos, né? E a nova legislação estava um pouco atenta a isso, pensar que quanto mais draconianas forem as regras de parcerização com organizações, menos provável vai ser você poder levar à frente cooperação com essas micro-organizações, o que para o poder público é muito ruim, de fato, porque sem parte grande dessas organizações, a gente sabe que as políticas não se efetivam. Esse é o dado do volume grande de cooperações, de parcerias da administração federal. Um ponto aí interessante é que, muito embora 80% das organizações sejam micro-organizações sem vínculo de trabalho, todos esses gráficos estavam com um hiperlink para a plataforma. O ponto é que a maior parte, eu diria, aí, talvez 90% das transferências, já menciono, que estão mencionadas na segunda parágrafo aí, vão para organizações muito grandes, com mais de 100 vínculos de trabalho, não vão para pequenas organizações. Esse é um ponto bem importante.
Em termos de transferências de recursos, a gente vê pela evolução, né? Na verdade, só a partir de 2011 o CIAF passou a ser incorporado, mas o fato é que o pico da nossa série ocorreu em 2013, a gente está falando aí de valores pagos, tá? Não autorizados, mas pagos, e tudo isso está corrigido, foi em torno de 9 bilhões de reais, com redução para 6 bilhões e meio em 2014, 3,5 bilhões em 2015. Em 2016, o valor foi quase idêntico. Em 2007, a gente não consegue ainda ter porque, né, a execução é mais para o final do ano. Mas o ponto é que houve uma redução de mais de 50%, bem mais de 50%, na verdade, em relação ao pico de 2013. Isso é só o recurso federal. Só o recurso federal. O recurso estadual e municipal, a gente está tentando, né, integrar os dados, esse é um desafio, mas assim, a gente vai começar a fazer essa análise, a expectativa é que ele siga a mesma tendência, né? E isso as tendências são ainda mais próximas no nível municipal. No nível municipal, você teve um crescimento na última década que foi mais intenso, porque as transferências governamentais para os municípios aumentaram muito. Então, elas eram transferidas para os municípios e retransferidas para organizações civis. Pois é, o Fundo a Fundo é uma possibilidade. Mas aqui a gente está falando só da transferência federal. Então, houve uma redução bastante significativa. Bom, aí a gente começa a explorar uma série de dados que são, acho que, bem interessantes. Um dado interessante que vale chamar a atenção, não só pela curiosidade, mas pela relevância dele, é que se a gente pega essas 400 mil organizações, há sempre o argumento de que há digamos, um conjunto de organizações mais nucleares, né? Aquelas que representam o núcleo da sociedade civil organizada, que não é esse dado aí que eu estou apresentando, na verdade, vou até retirar, mas a gente recentemente fez uma análise, por exemplo, das remunerações de organizações classificadas como organizações de defesa de direitos, né? Que é, digamos não necessariamente assistência social. Mas o ponto é que as diferenças, por exemplo, salariais, são bastante expressivas. Um dado só entre inúmeros outros que estão emergindo, que são interessantes, é que mulheres negras ainda recebem 50% do salário de homens brancos, controlando por escolaridade. Então, todas as escolaridades superior, as desigualdades salariais são muito parecidas, se não idênticas, àquelas que se observam no mercado de trabalho em geral da sociedade, o que mostra quão pervasiva, na verdade, é a estrutura de desigualdade, porque se aplica também às organizações que são mais, digamos, estão mais atentas a superar esses padrões observados de forma mais ampla. Enfim, eu, como disse, a gente não pôde navegar, mas se trata de uma plataforma que eu convido todos a visitar. A ideia é, em grande medida, que ela se dissemine, ela está ampliando parcerias. Agora mesmo o PNUD se integrou à cooperação com o MAPA, porque, por meio do MAPA também, é possível que as OECs indiquem se participam em suas ações, projetos, né? Tudo pode ser listado, na verdade, e se já estão em dados públicos, elas são puxadas automaticamente, os dados do SICOM já estão disponibilizados nas páginas individuais, nos currículos individuais das OECs, também podem vincular as suas ações aos objetivos do desenvolvimento sustentável do PNUD, né? E uma das ações relevantes, né, daqui para frente da ONU é exatamente saber como a sociedade civil organizada tem atuado para executar esses objetivos, e por essa plataforma é muito mais simples você poder captar de forma agregada essas informações. Para as organizações, é um ponto, acho que é bem relevante, os dados do perfil individual que um representante da OEC pode inserir ali, ao modo de um currículo, eles preenchem as exigências de transparência que são exigidas pela legislação brasileira quando se celebram, por exemplo, parcerias, não é? De modo que o gestor público bastaria acessar, digitar o nome da organização, baixar o currículo, ou a OSC imprimir anualmente o seu relatório de atividades e ela estaria cumprindo as exigências que usualmente se faz na administração pública. Então, ali você, de fato, tem um currículo como Lattes, só que aplicado à organização. Isso elimina um problema fundamental, que é você permanentemente está produzindo relatórios de atividades de diferentes formas exigidas pela administração. O objetivo maior é que se torne um hub de informações que o gestor utilize como fonte de informação, inclusive que difunda informação sobre editais públicos para OECs. A gente tem uma central de editais que está se tornando automatizada, então toda
edital no setor privado e público destinado a OS6, existe um módulo específico que organiza e disponibiliza para consulta dos interessados. Então, é que se torne um hub de informação para o cidadão, para o pesquisador, para as OS6 que usam isso, sobretudo as pequenas, como uma fonte de se mostrar ao mundo e mostrar a transparência, e também ao gestor público. É isso, muito obrigado. Muito obrigado. Félix, eu não sei se abro aquelas perguntas rápidas que a gente tiver para poder passar para a palestra. Ok? Eu tenho, por exemplo, 2 ou 3 coisinhas. Gostaria de perguntar para você, quando você fala que é o látis das OSCs, você está falando, de fato, que dá para as organizações inserirem seus dados lá dentro? Isso, exato. Ok. Esse é o primeiro elemento. Quando você fala de fontes de recurso que tem lá, você só está avaliando as fontes de recursos públicas? Recursos públicos, nessa página das OS6, elas podem listar, tem lá mais de 70 formas de financiamento privado. Então, ela na seção de fonte e recursos, elas podem listar quais são as fontes, para que projetos, para que ações, de formas diversas. A ideia é essa, é você também captar do setor privado, e aqui eu vou fazer um adendo. A gente tem péssima informação sobre, por exemplo, gasto tributário com OS6, doações, no cenário das doações a gente sabe muito pouco, né? Está se trabalhando para tentar que a Receita Federal apoie a organização de dados sobre isso, e como a gente não tem esses dados, e certamente não vai ter o microdado, né, é vedado pela legislação, a gente tem um ambiente em que as OS6 podem disponibilizar essa informação tal qual já é disponibilizada quando os dados vêm de fontes públicas. Você me permite, então, uma sugestão? Para você é o seguinte, apesar de a imensa maioria ser isenta dos tributos federais, de tributos sobre renda, por exemplo, e uma grande parte não ter, uma parte interessante, ter, por exemplo, acesso à imunidade tributária, seja do artigo 150 como do artigo 195 da Constituição, todas as fontes de recursos são necessariamente declaráveis no imposto de renda. Todas as instituições do Brasil têm que fazer declarações de imposto de renda, têm que falar de onde vêm suas fontes de recursos. E as fontes de recursos privadas, só um dado para você, elas são facilmente identificáveis como, vamos dizer assim, serviços ou atividades próprias, atividades econômicas próprias, pode vender coisas, vender camisetas, essas coisas todas. Tem, por exemplo, uma instituição filantrópica que tem uma lojinha no Rio Sul, lá em cima, tem que declarar o que ela vendeu. Existem doações que também produzem imposto sobre doação nos estados e que também tem que ser declarada a fonte de recursos de onde veio. E tem também projetos ligados, de alguma maneira, incentivados por lei, porque tem organizações que têm, por exemplo, projetos de esportes, de cultura e tudo mais. Ou seja, todos esses fontes de recursos são identificáveis pela Receita Federal. Vocês chegaram a trabalhar sobre isso? Não, todas essas fontes estão previstas como campos. Na verdade, a gente trabalhou de forma intensa com OS6, na verdade, para construir esses campos. Os campos estão disponíveis, todos esses que você mencionou. Com a Receita, a gente tem lá, digamos, um projeto com a lista de fontes que seriam desejáveis nós termos conhecimento, para conhecer melhor o setor. A Receita está analisando, o IPE tem um convênio com a Receita, a gente está explorando essa possibilidade, mas a coisa é mais morosa. É morosa ao ponto de, para dar uma ideia, a ficha cadastral das organizações, ou ficha cadastral de qualquer empresa, é um dado público, né? Está disponível no site da Receita. A gente, na verdade, está usando dados da RAIS, que não tem a razão social, às vezes é redida de forma errada e tem algum erro. A RAIS tem erro e é um trabalho grande limpar a RAIS. A cessão desses dados de forma integrada pela Receita é algo que está demandando uma interlocução intensa, embora o dado seja público. Então, nem sempre a coisa é muito simples. Se para a ficha cadastral é difícil, para conseguir dados dessa natureza, o trabalho de interlocução é ainda maior. Então, a gente pode deixar nos anais que até o IPE tem dificuldade com a Receita Federal, porque eu também sinto. Sim. Brincadeira. Bem, enfim, muito obrigado, Félix, muito obrigado pela sua apresentação. A gente depois debate. Alguém tem mais alguma pergunta rápida? Porque a gente vai voltar para o debate depois, certo? Podemos prosseguir?